Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Enquanto eu vou fixando aqui o tema de hoje, vocês podem se apresentar, vocês podem dizer de onde é que vocês estão falando, fiquem à vontade, tá? Olá, Joana. Boa tarde. Pronto. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. E todos os dias à tarde a gente tá aparecendo aqui no IG pra gente fazer uma leitura, tá? De um livro de mensagem chamado Despertar da Consciência, da irmã Lúcia Cominato, pelo Espírito Maria do Rosário. E a gente está fazendo essas leituras enquanto durar o período de isolamento social do Covid-19. Oi, tia, boa tarde. Tá? Então deixa eu ver aqui. De onde é que vocês estão falando? A Joana está falando de Aracaju, Sergipe. Andy Calado, acho que é Andy Calado, São Luís do Maranhão. Rosana de São Paulo. Beleza. Aqui eu estou falando do Pará, uma cidade chamada Marabá, tá bom? Então a live, para quem não conhece, para quem não participa, é da seguinte forma: eu vou lendo, vou falando a minha interpretação e vocês também podem contribuir, tá? Falando da interpretação de vocês, fiquem à vontade, tá certo? Então bora lá. Hoje o tema da mensagem é Ao Encontro de Deus. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrita em todas as obras da criação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 29, item 3. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? O Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação kardeciana, onde se encontra mais de 1000 perguntas e respostas sobre diversos temas, né? A gente também faz o estudo dessa obra aqui, todas as quintas-feiras. Então, depois de amanhã, a gente tem um estudo aqui, nesse mesmo horário. E a Kardec, ele pergunta lá o que é Deus. Vejam bem, ele não perguntou o que é, para não denominar um objeto. Ele não perguntou quem, para não denominar uma pessoa. Ele perguntou que seria Deus. E a espiritualidade diz que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E onde é que a gente encontra a prova dessa existência de Deus? Porque às vezes a gente sabe que Deus existe, mas a gente quer provas da sua criação. E às vezes a gente quer uma prova muito cheia de exageros, né? Que é uma prova pessoal, que é uma prova até pirotécnica. E a espiritualidade diz que Deus está nas obras de sua criação. Assim como a gente vê um artista, vê um quadro, né? A gente sabe que teve o autor que pintou aquele quadro. Por mais que a gente não veja, a gente sabe que alguém pintou. Então, a prova de Deus está nas obras de sua criação. E a gente, ao olhar à nossa volta, a gente tem uma prova da existência dessa inteligência suprema, seja nós mesmos, né? Através da nossa própria existência, ou através da natureza, através dos animais, de tudo aquilo que existe e é dotado de vida. Não espere que a morte do corpo liberte a tua alma, para irem ao encontro de Deus. Caminha hoje, enquanto vives na carne, procurando elevar-te interiormente. Então que a gente não espere a doença, ou até a própria morte, para a gente encontrar Deus, para a gente ter essa conexão com Deus, com o divino, para a gente despertar em nós a espiritualidade, tá? A gente deve caminhar hoje, enquanto está aqui na Terra, em busca desse autoconhecimento, desse autoaprimoramento interior. Tem gente que passa a vida inteira e simplesmente vivendo. Vive para trabalhar, vive para comer, né? Vive para usufruir da matéria, mas não cuida da sua espiritualização. Não cuida em fazer esse vínculo com a divindade. Passa a vida inteira e não entende qual é o seu objetivo aqui na Terra, que é evoluir e se aperfeiçoar. A gente se aperfeiçoa na inteligência,
A gente se aperfeiçoa também na moralização, né? Na espiritualização. É na interiorização dos sentimentos e na aquisição de virtudes que te engrandece que conseguirás aproximar-te do Criador. Ou seja, o caminho é único, é o da evolução. A partir do momento que a gente cuida dos nossos sentimentos, que a gente nos compreende, que a gente nos conhece, que a gente trabalha aqueles defeitos que a gente é capaz de linkar, né, no nosso comportamento, que a gente é capaz de ver o outro como um próximo, bem próximo a ti, a gente é capaz de se aproximar do Criador. A gente se aproxima do Criador toda vez que a gente entra em contato com a sua obra. E às vezes a gente pensa que a obra é externa, que é o contato, somente com o contato de outras pessoas, com a natureza, com os animais, mas também esse encontro com a gente, né? Esse encontro interior que Santo Agostinho orientava, né? A gente fazer essa autoanálise, a gente buscar se conhecer. Não busques nas coisas perecíveis da vida, nos prazeres fúteis, nas ilusões do mundo. Haverás de encontrar Deus no âmago da tua alma. Dos momentos em que a dor, ao vergastar as tuas entranhas, te mostre onde esteja a errar e em que precisa modificar-se. Então a gente não vai achar Deus nas coisas efêmeras da vida, né? Em achar que Deus está no dinheiro, que Deus está numa vida tranquila, que ser feliz é ter coisas. Eu acho que esse isolamento social está nos trazendo uma oportunidade da gente ser próspero na simplicidade. A gente vê que a gente não precisa acumular coisas, que a gente não precisa ter muitas coisas para viver tranquilamente, né? Que a gente não precisa atravessar um trânsito ferrenho todos os dias para trabalhar, por exemplo, já que a gente pode trabalhar em nossa casa, que a gente pode ser muito mais útil ao nosso próximo do que a gente imagina. Então, esse isolamento social vem trazendo essa oportunidade da gente se autoconhecer. A gente não vai achar Deus nessas coisas, nas coisas materiais, que são perecíveis com o tempo, que se acabam com o tempo. Tem gente que passa a vida inteira para acumular posses, morre e fica tudo aí, né, para outros usufruírem. E os outros talvez não saibam cuidar como nós cuidamos de nossas coisas, né? E a gente coloca a nossa vida nas coisas. E a vida não é nas coisas, né? A vida é uma coisa que é perecível, que se vai com o tempo. A gente também não pode colocar Deus nos prazeres fúteis, no tédio, no ócio, né? Na mesquinharia, na vaidade doentia, no egoísmo insano, de querer tudo para si, porque Deus há de me abençoar, né? Ou é porque Deus deu, como se Deus desse algo, tirando esse algo dos outros. Então Deus não está nisso. Nem nas ilusões no mundo, esses convites que nos fazem, né? Que nos colocam em testes os nossos valores. Na sexualidade, seja no consumo de bebida alcoólica, nos denominados vícios que a sociedade que a vida na Terra nos proporciona. Deus não está nisso. Mas Deus está dentro de nós, como ela diz, no âmago da tua alma, nos momentos de sofrimento, que nos fazem analisar o que foi que eu fiz, ou o que eu venho fazendo, ou o que eu deixei de fazer. Fazendo com que a gente volte para dentro de si mesmo e pergunte, eu acho que é isso que eu tenho que melhorar, não dá para viver assim, né? Não dá para viver dessa forma. Viver dessa forma está me levando para este caminho, então não é o mais correto, né? Não é o mais acertado. Oi, tudo bom? Uma amiga espírita com a gente aqui, tá? Então eu acho que esse momento de isolamento veio justamente para a gente se isolou e está tendo essa oportunidade de se reavaliar. É muito claro e objetivo a experiência que estamos passando em nível mundial, que a forma como a gente estava conduzindo a nossa vida em sociedade não está dando certo, não estava dando certo. E não há nem por que a gente desejar voltar para trás, viver aquele ano que não existe mais, a querer velhos hábitos que não condiz mais, que não deram certo, que não estão dando certo. É hora de reinventar, é hora de renovar. O passado já passou para trás, não tem como voltar, né? Mas a partir do momento que a gente se isolou, que o Covid
ganhou essa dimensão que está ganhando nas sociedades, se interiorizando no nosso país, entrando naqueles interiorzinhos bem pobres, né? Em que ela vai se mostrar a sua face, fazendo com que a gente novamente reflita como uma coletividade se realmente dá certo manter certos hábitos aqui no nosso país, tá? Então, toda vez que a gente se renova, né, que a gente reata esses halos conosco ou com a espiritualidade, a gente está tendo essa conexão com Deus. Irás ao encontro de Deus quando te dispuserem a servir aos teus irmãos, amparando os desvalidos, socorrendo os aflitos e os desesperançados, agasalhando os nus ou saciando a fome dos famintos. Então Deus está no nosso próximo, está dentro da gente e dentro do nosso próximo. E o próximo é o próximo, né? É Ele que vai dar a oportunidade para a gente manifestar a vontade de Deus através do exercício da caridade, mas não na caridade que só dá coisas materiais, mas justamente nesse tipo de caridade onde a gente pode servir aos nossos irmãos, além do agasalho, além do alimento, mas com a empatia, com o sentimento, com o calor, com a esperança, né, de dias melhores, com a conversa. Muitas pessoas não querem os nossos bens materiais, eles não querem a nossa roupa, eles não querem o sapato que nós estamos calçando, eles querem a nossa presença, eles querem o nosso apoio, eles querem o nosso consolo de que tudo vai ficar bem, tá? Então, todas as vezes que a gente serve, que a gente ampara, que a gente socorre, que a gente agasalha, que a gente sacia a fome, a gente está agindo segundo a vontade de Deus. A gente está manifestando a providência de Deus através de nós. Deus usa todos os filhos como instrumentos da sua vontade e da sua providência. Quando uma pessoa está lá na rua, passando por todo tipo de execração, é muito fácil a gente dizer assim, tá assim porque merece, que por boa coisa não fez, né? A coisa mais fácil do mundo é a gente julgar. E nesse momento a gente não deve julgar. A gente deve ver, como é que eu posso agir para tornar a vida dessa pessoa mais fácil, né? E aí virão na nossa mente, né, ou através de outras pessoas, sugestão de como tornar a vida dessas pessoas mais fácil, um fardo mais leve. Jesus dizia, né, que todas as vezes que a gente fizesse isso, era por ele que a gente estaria fazendo. Às vezes a gente coloca muito empecilho para caridade. Ligou. Então, às vezes a gente coloca muito empecilho à caridade e acaba não fazendo. Bezerra de Menezes, recorrente esse pensamento dele. Que a caridade, quando é muito discutida, o socorro chega tarde, né? Deixa eu ver aqui. Elsa Tal, é um professor, ou é uma professora. Nós precisávamos dessa mudança, pois estávamos vivendo o amanhã, esquecendo de viver com calma, nos preparando para o amanhã. Justamente, a gente estava vivendo de forma robotizada, né? No automático. Então a gente precisava desse momento, precisava desacelerar para a gente rever que tipo de caminho eu estava trilhando e o que é que eu esperava achar no fim desse caminho. Encontrarás Deus na natureza ao teu redor, que se esplende de beleza e perfume. E veja como a natureza é paciente, né? A gente abusa da natureza, extrai os seus recursos, poluem os seus rios, desmatam as suas florestas, caçam os seus animais. E como é que a natureza retribui? Com paciência, né? E nós estamos isolados. Somos nós que estamos isolados, somos nós que estamos sendo atacados pelo vírus. A natureza prossegue. Sejam as florestas, os mares, os próprios animais, cada vez mais livres, donos do pedaço. Porque, ora, se está todo mundo, se está todo o resto do planeta bem, nós humanos que não estamos, então, de repente, o problema era nós. Era a forma como a gente estava lidando com a Terra, não se vendo como parte do ecossistema, mas dono desse ecossistema. Alguma coisa estava errado, né?
Encontrará Deus nos momentos de oração, sem que precises para isso ir a templo de nenhuma religião. Olha que bacana. A religião é muito importante, gente. Sem a religião, a gente não teria esse farol espiritual a nos guiar. Isso é óbvio. Ninguém aqui está desmerecendo a religião de ninguém. Esse espírito só reflete de que, para encontrar Deus, para ter conexão com Ele, a gente não precisa estar necessariamente num templo. A gente não necessariamente vai precisar de um intercâmbio como um líder religioso, ou um sacerdote, né? Ou um diretor de um centro espírita. A gente pode encontrar ele aonde a gente quiser, até no nosso lar, quando a gente se recolhe e faz as nossas orações. Deus está em toda parte, está dentro de nós, tá? Então, nesse momento de isolamento, já que a gente não pode ir ao centro espírita, no caso, já que a gente está numa página espírita, que a gente tem esse hábito de não depender exclusivamente dele para ter essa conexão. Que a gente possa fazer as nossas preces, que a gente possa fazer nossas leituras, né? Estamos aqui fazendo uma leitura dessas. É um momento de se reinventar, de parar com os apegos, já que Deus é universal. Encontrará Deus quando te dedicares à meditação, colocando-te em sintonia com o cosmo infinito e com todas as energias do universo. Então, quando a gente medita, que é uma das práticas, né, da gente ascender, ou seja, da gente elevar nosso padrão vibratório, a gente vai se colocar em sintonia através da meditação. É um exemplo. Eu acabei de fazer uma com meu filho, na verdade, a gente é novato nesse ramo, né, de meditação. Para mim é um pouco mais fácil, para ele nem tanto, né? Porque ele ainda está se acostumando, mas eu pelo menos saio muito leve quando eu consigo meditar. É um momento muito importante. A gente sai um pouquinho dessa confusão, né? Desse momento que a gente está vivendo, de turbilhão, de, enfim, notícias ruins. E relaxa, aprenda a relaxar, aquieta o nosso coração. Encontrará Deus, finalmente, quando compreenderes o quanto pequeninos ainda és, mas esforçando-te na busca de um crescimento interior. Voltando à nossa real situação. Poxa, tá aí, né? Nós somos seres humanos, diz que a raça mais inteligente do nosso planeta, né? A gente tem livre-arbítrio, a gente tem inteligência, a gente tem como extrair o alimento, né? A gente tem como curar a maioria das enfermidades que nos acometem. A gente tem tecnologia que nos faz entrar em conexão uns com os outros, beleza. Mas basta um pequeno vírus para mostrar a nossa fragilidade diante da criação divina. Basta um tsunami, né, acontecer lá do outro lado do planeta para a gente ver o quanto a gente é pequeno diante da criação. E aí, quando eu comecei a estudar Espiritismo, que a gente estudou a parte da pluralidade dos mundos habitados, em que eu estudando, né, entendendo que todos os planetas são habitados, todos os cosmos e galáxias são habitadas, é aí que a gente vê o quanto a gente é pequeno diante da criação divina. Mas mesmo assim, nós estamos nesse caminho, né? A gente está nessa busca desse crescimento interior. Para mim isso não é motivo de, né, de humilhação, quem sou eu na fila do pão, né? Isso é uma graça, saber que você não está sozinho no universo, que você vai evoluir, que você pode morar no futuro em um planeta Terra melhor, né, mais evoluído. Isso tem que ser um motivo de consolo. Oi, pai, boa tarde. Isso, olha aí, Kátia, a dica lá da Ludmilla. No YouTube tem vídeos, coloca na pesquisa, meditação guiada. E também tem um aplicativo que se chama Medite-se, que lá eles ajudam a manter essa prática da meditação, tá bom? E Deus, que habita em ti e te tem como um filho muito amado, espera pacientemente que sintas a sua augusta presença no teu próprio ser. Então, Deus é misericórdia, justiça e amor, e nesse meio tempo ele também é paciente. Ele não tem pressa. O processo pedagógico dele
na nossa evolução é um processo pedagógico um pouco mais lento, né? Mas ele é extremamente eficaz, que é a reencarnação, tá? E nós iremos evoluir, porque se a gente é fadado a alguma coisa nesse universo, é a evolução, tá? Deus não quer a morte de nenhum de nós. É muito fácil a gente olhar para o que está acontecendo e dizer assim: ah, isso é um castigo divino, isso é Deus que está punindo. Aí vai contra a questão do amor, né? Divino. Como é que Deus nos ama e joga um vírus para dizimar boa parte da população? A gente faria isso com nossos filhos? A gente não faria. Então por que a gente acha que Deus, que é perfeito, faria isso para nos castigar? Né? Tudo que acontece no universo, à nossa volta, no nosso planeta, é fruto de uma lei de ação e reação. Então, se estamos vivendo esse momento, é um momento de reflexão, né? Um momento de transição, é um momento que muitas pessoas estão partindo, então algum objetivo pedagógico tem, tá? Vamos parar de culpar Deus, né? De colocar a culpa em tudo. Se a gente observar o bem e ter muita humildade nessa observação, a gente vai ver que nós que procuramos o sofrimento, né? Nós que procuramos tudo o que passamos. A gente precisa ter uma visão bem crítica sobre isso mesmo, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Hoje a mensagem foi ao encontro de Deus, que a gente busque Deus, né? Não só hoje, não nesse momento de dificuldade que a gente passa, mas que seja um exercício, que seja realmente uma tendência, né? Um hábito da gente buscar Deus, onde quer que esteja, no nosso próximo, na gente, na natureza, até naquelas pessoas, né, que são responsáveis pelo sofrimento de uma coletividade. Deus está em tudo que existe, tá bom? E a gente tem que se espelhar, né? Tentar pelo menos ser uma lasquinha de um pouquinho de toda essa perfeição. Então, gente, eu agradeço a presença de vocês. Amanhã a gente volta, tá bom? No mesmo horário para dar continuidade ao estudo. Eu desejo uma ótima tarde e até a próxima. Tchau!